Pai Celestial, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus por essa manhã, pela vida, pela saúde, ó Deus, pela comunhão, pela amizade que temos com nossos queridos irmãos, pela vida de cada um deles que já chegou nesta manhã para esse encontro, pela vida de todos que se relacionam, ó Pai, com essa comunhão pastoral. Te louvamos pela vida de cada um deles. Senhor, nós queremos colocar a nossa irmã Olga diante de Ti. Tu sabes o que acontece com ela, onde ela está. Pedimos a Tua bênção, temos orado por ela, este grupo tem orado por ela, e nós colocamos nas Tuas mãos que Tua vontade perfeita, maravilhosa, agradável, seja feita sobre ela. Mas também, em nome de Jesus, repreendemos todo mal, tudo aquilo que não vem da presença de Deus, tudo aquilo que não vem da vontade de Deus, caia por terra, no corpo, na mente, na vida dela. Senhor, abençoa os médicos, enfermeiros, onde ela estiver, que a tua glória esteja com ela. Estou agradecido ao Pai pela vida do irmão Miguel conosco nesta manhã, que o teu Espírito possa usá-lo nesta meditação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão Miguel, aí o momento está com o irmão agora, tá? Na presença do Senhor. Tá bom, obrigado, pastor Ronaldo. Eu até tinha, falando para todos, né, falado com o pastor Ronaldo, meu desejo hoje é de compartilhar um pouco como eu tenho ajudado os casais, passar um pouquinho sobre essa questão da experiência da palavra de Deus, ajudando os casais, porque no meio dessa pandemia, em algumas famílias o relacionamento melhorou, mas em algumas famílias o relacionamento piorou por causa do tempo de convívio. E aí, na busca de ajuda, e também vários grupos cristãos, né, pediram que eu desse também conferência para os casais. Então, durante esse período, eu tenho atuado bastante nessa área. E eu gostaria de compartilhar com os nossos amados conservos, né, o conteúdo que eu tenho transmitido, seja para casais em particular, seja para congregações, quando há essas conferências de casais. Nós sabemos que o mundo de hoje está cheio de ideologias e que as pessoas hoje falam, eu tenho que procurar minha felicidade, se casou, deu certo, não deu certo, separa, procura outro. E esse tipo de pensamento também tem permeado o meio cristão, porque nós vivemos numa sociedade assim, e no mundo, isso é uma coisa muito forte, muito corriqueira. É muito interessante, por exemplo, quando a gente tem uma reunião de ex-alunos, né, a turma que se forma, daí a gente entra em contato, há uma pergunta, em que casamento você está? Daí diz, eu já estou no meu segundo, outro diz no meu terceiro, coisas assim. Então, essa é a realidade que nós vivemos. E nós, como servos de Deus, nós temos a incumbência de ajudar esses casais que estão com problema e vêm pedir ajuda. Então, eu uso muito Mateus 19, a partir do versículo 3. Por quê? Porque essa é uma porção que diz assim, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, nós podemos ver que os fariseus aqui fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus a respeito de casamento, a respeito de divórcio. Então, quando casais vêm perguntar para mim, eu disse assim, eu sempre digo, eu vou dar a resposta para você que o Senhor Jesus daria, que está registrado na palavra de Deus. Por quê? Porque quando os fariseus perguntaram para o Senhor Jesus,
o Senhor Jesus respondeu essa pergunta. As perguntas podem não ser iguais, mas o espírito da pergunta é o mesmo. Então, nós temos que pegar o espírito da resposta do Senhor e, com isso, ajudarmos os casais. E aí, eles perguntaram se era lícito. E aí, o que é que o Senhor respondeu? A resposta dele foi: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, tal, tal, tal. Eu quero falar primeiro essa frase: não tendes lido. Quer dizer que, quando fizeram a pergunta para o Senhor Jesus, o Senhor os remeteu à Bíblia, à palavra de Deus. Hoje, os casais perguntam demais para psicólogos, né? Pergunta para parente, amigo, para essas pessoas que dão desses conselhos. Mas o Senhor nos mostra, quando há alguma situação, nós temos que remetê-los à palavra de Deus, à Bíblia. Por isso que o Senhor respondeu: não tendes lido? E eu aproveito sempre essa ocasião para perguntar para o casal: vocês têm lido a Bíblia ou não? Vocês estão tendo um monte de problemas. Então, vamos procurar a raiz do problema. Vocês têm lido a Bíblia? O Senhor Jesus fez essa pergunta para os fariseus: não tendes lido? Então, isso é alguma coisa muito importante, remeter o casal para a palavra de Deus, para a Bíblia, para que da Bíblia Deus fale com eles. Isso é muito importante, porque numa situação assim, não é uma questão do homem falar, Deus tem que falar com eles. E aí, o Senhor Jesus diz assim: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, isso está no início do versículo 5, e que disse. Então, o Senhor Jesus disse: não tendes lido. Daí o Senhor diz: você tem que ir para a palavra, você tem que ler e prestar atenção em duas coisas. Primeiro, o que o Criador fez. Segundo, o que o Criador disse. São dois pontos de grande importância. Então, nós temos que ver o que o nosso Deus fez e o que o nosso Deus disse. Porque essa foi a resposta do Senhor Jesus. Então, para nós, se o Senhor nos remete para a palavra de Deus, perguntando se nós vimos ou não, lemos ou não, o que o Senhor fez e o que o Senhor disse, aí nós temos que ir para Gênesis 1, versículos 26 a 28. Gênesis 1, 26 diz assim, eu vou somente ler as partes importantes do versículo por causa do tempo. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, daí tenha ele domínio, tal, 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 tal. Então, o que nós precisamos ver? Que mostrar para o casal, primeiramente, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aqui tem 3 pontos importantes nesse versículo 26. Imagem, semelhança e domínio. Imagem é parecer-se com Deus por dentro. Semelhança é parecer-se com Deus por fora. E domínio é autoridade que vem quando nós ganhamos, quando nós temos a imagem e semelhança de Deus. Então, eu sempre pergunto para os casais, vocês estão querendo se separar, estão brigando por causa de problemas. E eu quero saber, os problemas dominam vocês ou vocês dominam os problemas? O que nós encontramos muitas vezes é que a vida familiar é controlada pelos problemas, é dirigido pelos problemas. Por exemplo, tem dinheiro de sobra, não está tendo problema. Agora, começa a faltar dinheiro, começam as brigas. Espera aí, é o dinheiro, a falta de dinheiro que controla a paz da família? Quem é que domina sobre o quê? São os problemas que nos dominam ou nós que dominamos os problemas?
Nós podemos ter problemas, mas devemos dominar os problemas. Aí eu mostro uma coisa. Daí, geralmente, o que eles respondem? Os problemas nos dominam. São os problemas que nos conduzem. Daí eu disse, isso é sinal de quê? Sinal de que falta imagem e semelhança de Deus. Eu disse, então, o que vocês devem procurar inicialmente não é a solução do problema. Como se o problema resolveu e está pronto. Não, nós não estamos aqui para ter uma solução do problema. Vocês precisam ter a imagem e semelhança de Deus. Quando você tem a imagem e semelhança de Deus, vocês têm o domínio. Deus disse, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí, o versículo 27 de Gênesis 1 diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí vem um outro problema no meio do casal, são as diferenças entre eles. Muitas diferenças. Eu pergunto, vocês brigam por quê? Porque nós somos muito diferentes. Aí é que a gente precisa mostrar para eles. Deus criou vocês de maneira diferente. Deus criou vocês diferentes, não criou vocês iguais. Homem é homem, mulher é mulher. Homem e mulher são diferentes. Por quê? São partes que se complementam. Um pouco mais adiante eu vou falar ainda sobre a questão da diferença. Então, eu disse assim, se o homem tem a imagem e semelhança de Deus e a mulher tem a imagem e semelhança de Deus, não deve haver problema no meio do casal. Mas o grande problema, a raiz, por que nós temos problemas, tantas discussões nas famílias? É porque, além de Gênesis 1, houve a queda, e aí nós podemos ver em Gênesis 5, versículos 1 a 3, o seguinte. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Você pode ver, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aqui, Gênesis 5:3 diz que Sete gerou um filho, aliás, né? E gerou um filho à sua semelhança. E o filho de Adão foi gerado à imagem e semelhança dele, certo? Sete foi criado à imagem e semelhança de Adão. Aqui já não diz mais imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Nós herdamos a imagem e semelhança de Adão. E aqui está a raiz de todo o problema. Quando nós temos imagem e semelhança de Adão, quando Deus vai perguntar onde é que está o problema, daí o que acontece? Nós vimos ali na queda, um põe a culpa no outro. A mulher põe a culpa na serpente, né? Pergunta para o homem põe a culpa na mulher, então nenhum deles é culpado, sempre o outro que é culpado. Isso mostra, isso é a imagem e semelhança de Adão. A solução disso é ganhar a imagem e semelhança de Deus. Nós daí estaremos indo à raiz do problema. Então, o homem, nós podemos ver, Deus os criou, homem e mulher os criou, e eles foram criados de maneira diferente. Nós podemos ver, Gênesis 2:7 nos mostra que o Senhor diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa maneira como o homem foi criado, né? E nós sabemos mais tarde também como a mulher foi criada.
Gênesis 2:21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, nós podemos ver, homem e mulher foram criados de maneira diferentes. Mas, Gênesis 1 nos mostra que os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. E eles foram criados diferentes, com dons diferentes. Isso está muito claro em Gênesis 2:18, que diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, se Deus criou a mulher como auxiliadora, quer dizer que o homem não tinha todos os dons. Então, o homem foi criado com certos dons e a mulher foi criada também com outros dons. O homem tem dons que a mulher não tem e a mulher tem dons que o homem não tem. Mas o que nós precisamos ver é que esses dons diferentes não são para competição, são para complementação. O grande problema que os casais enfrentam é que eles tomam as suas diferenças e usam para competição. E é a raiz de brigas e discussões. Daí eu pergunto muitas vezes, ou para o marido ou para a esposa, qual que é o problema que ele tem? Ele é muito diferente de mim. E eu disse, glória a Deus, foi assim que Deus criou. Mas ele é diferente, mas é desse jeito mesmo. Ele é diferente porque ele tem que complementar você. Por exemplo, tem um que é rápido, outro que é lento. Quanta briga tem por causa disso. Daí eu faço sempre a pergunta para os dois. O que é melhor, ser rápido ou ser lento? Tem momentos que ser rápido é bom, mas tem momentos que ser lento é bom. Olha só, eu digo como Deus os abençoou. Deus uniu vocês dois. Na hora de ser rápido, tem um para ser rápido. Na hora de ser lento, tem outro que pode ser lento. Viu? É uma bênção. A diferença é uma bênção. Não olhe a diferença como uma maldição. A diferença é uma bênção. Por quê? Porque vocês foram feitos de maneira diferente e vocês estão aqui para complementar um ao outro. Em Gênesis 2:15 diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, o homem tinha duas funções, cultivar e guardar. O homem não é bom para cultivar, a mulher é bom para cultivar. É o que cuida. Por exemplo, eu sempre dou exemplo, em casa tem plantas. Quem que cuida? Quem quer planta em casa e quem cuida de planta? É a mulher. Ela é que cultiva a casa também, o relacionamento familiar. Então, cultivar está mais ligado à mulher, guardar está mais ligado ao homem. Está vendo? A missão que Deus deu para o ser humano, isso no conjunto, é uma missão que pode ser complementada, somente pode ser feita e cumprida quando os dois se tornam um e servem juntos. Então, isso aqui é uma visão que todos necessitam. E ainda mais, olha só, voltando para Gênesis 1. Deus os criou homem e mulher. Tá? Diz assim, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, foram criados de maneira diferente. Homem e mulher, eles são diferentes. Agora, vamos ver.
homem e mulher são diferentes, tá? Eu vou falar de uma maneira mais rápida, para não gastar muito tempo, mas vamos ver o seguinte. Primeiro, na essência são iguais. Tá? Na essência são iguais. Diante de Deus. Na essência são iguais. Na função são diferentes. Então, homem e mulher são iguais na essência, são iguais como seres humanos. Sentimentos humanos, essas coisas tudo. Então, são iguais na essência, mas nas funções são diferentes. E também são diferentes na ordem. Porque Deus, ali nós sabemos, 1 Coríntios 11 fala de uma ordem, né? Deus, Cristo, homem e mulher. Então, na ordem, são diferentes. Daqui a pouco eu vou desenvolver um pouquinho sobre essa questão da ordem. Porque isso aqui é uma coisa que o mundo inteiro se revolta, e hoje tem o movimento do empoderamento da mulher, nós queremos ser iguais e tal. Bom, aí, mas vamos voltar a Gênesis 1. E daí sempre pergunto para o casal, você sabe que vocês são abençoados por Deus? Você sabe a importância de um casal diante de Deus? Aí eu uso Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olha só, o primeiro registro na Bíblia de Deus falando para o homem é Gênesis 1, 28. Então, o primeiro registro da Bíblia de Deus falando com o homem é uma bênção. Aqui diz, Deus abençoou, ele disse. Esse versículo não diz somente, e Deus lhes disse. Aqui diz, Deus os abençoou e lhes disse. Isso, Deus falou para os dois. É para o casal. Então, o primeiro registro do falar de Deus para o homem na Bíblia é um falar de bênção. E é para o casal. Eu pergunto para o casal, vocês creem ou não? Isso é o que a Bíblia está dizendo. Foi por isso que o Senhor Jesus diz, não tendes lido, e o Senhor nos remete para a Bíblia para mostrar o que Deus fez e o que Deus disse. De Deus quer abençoá-los e vocês estão jogando fora. E ele diz assim, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E eu disse, sempre falo para eles, para vocês terem um filho, vocês dois não precisam se tornar um? Então, olha, esse é um princípio muito importante. É os dois se tornarem um. Quando dois se tornam um, há vida. E quando dois se tornam um, também nós temos domínio, autoridade. Por isso que diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O Senhor nos criou. O Senhor formou o casal é para sujeitar a terra, é para sujeitar os problemas. E não os problemas sujeitarem o homem. Aqui mostra a importância dos dois se tornarem um. Quando dois se tornam um, vencem Satanás, expulsam Satanás. E essa questão de ser um é muito importante. Por quê? Porque em Mateus 19, no versículo 5 diz, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem.
Então, o desejo de Deus é que os dois se tornem um. São diferentes, mas podem se tornar um. Porque as diferenças não são para competição, as diferenças são para complementação. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, toda ação que busca separação é uma ação contra Deus. É algo contra a ação de Deus. Por quê? Porque o Deus ajunta. Aqui diz, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E essa frase, olha só, que está em Mateus 19, que o Senhor Jesus disse, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Essa afirmação é muito importante, que os dois se tornam um. Por quê? Nós temos isso em Gênesis. Em Gênesis, é Deus quem fala. Aqui em Mateus, é o Senhor Jesus quem fala. E nós também ainda temos a porção semelhante em Efésios 5:31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Isto é o Espírito que fala, porque o Espírito é que inspirou o autor, né? Nesse caso, Paulo. Então, nós podemos ver, o Pai, o Filho e o Espírito fazem essa afirmação. E é registrado de uma maneira tão solene. Então, esse é um versículo muito importante na Bíblia, é que os dois se tornem um. Mas você pode ver a sutileza de Satanás. A sutileza de Satanás hoje nessa terra é incentivar a individualidade. Por que tantos casais se separam? Porque eles não se casam para se tornarem um, eles se casam para permanecerem dois. Isso é contra o princípio de Deus. Isso é totalmente contrário ao princípio de Deus, porque Deus criou os dois diferentes para se tornarem um. A visão do homem é, nós somos diferentes, nós vamos permanecer diferentes. Então, o inimigo de Deus fomenta a individualidade e não permite a formação da unidade, que é essencial na família de Deus. Sabe, à medida que a gente vai apresentando isso para os casais, usando a palavra de Deus, porque daí não são nossas palavras, não são nossos conselhos, é a palavra de Deus, a luz brilha. Daí, muitos deles daí, eles se rendem. Dizem assim, então vamos começar tudo de novo. Porque nós começamos a edificar nossa família em bases erradas, nas bases que o mundo dá, e não na base que Deus dá. E ainda mais, olha só. Então, o Senhor os criou, né, diferentes, mas homem e mulher, eles são iguais na essência como ser humano. São diferentes na função e são diferentes na ordem. Hoje, a ordem estabelecida, Deus, Cristo, homem e mulher. A visão do mundo é uma coisa, a visão de Deus é outra coisa. A questão da ordem na visão do mundo é uma vergonha, é uma humilhação você estar por baixo. Então, por exemplo, casal homem e mulher. Daí a mulher diz, eu não quero ficar por baixo, não. Isso aqui é lá da época da vovó. Hoje não é assim. Hoje homem e mulher são iguais. Não, isso aqui, a Bíblia está ultrapassada. Não, não é isso aí, não. O que, olha só, porque a visão é uma visão do homem. E ainda é uma visão parcial. Vamos ver, a ordem completa da corrente é Deus, Cristo, homem e mulher. Esta é a corrente completa. Você não pode só tirar homem e mulher e analisar. Aí a sua visão é equivocada. Então existe uma ordem no universo.
Essa ordem é para que algo flua de Deus e possa vir e alcançar a todos. A ordem necessária para que haja o fluir da vida e da autoridade. Quer ver? Olha só. Tem gente que diz assim, homem e mulher. Não, mulher diz, não aceito não, está por baixo, é ser humilhado. Daí diz assim, não, peraí, vamos analisar os elos superiores da corrente. Deus e Cristo. Daí eu sempre faço a pergunta, Cristo, Deus, o Senhor, o Pai e o Filho, eles são iguais ou não? São Deus, não é? São Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus. Agora eu pergunto, o Filho, que é igual a Deus, ele se sente humilhado? Ele diz para o Pai, Pai, que negócio é sempre colocar você em primeiro? Pai, Filho, Espírito. De vez em quando podia ser Filho, Pai, Espírito. Eu também sou Deus. Daí eu pergunto para as irmãs, o Senhor Jesus tinha esse sentimento? Não, o Senhor Jesus não teve esse sentimento. Então eu disse, então por que você tem esse sentimento de que está por baixo? Você tem esse sentimento de estar por baixo porque você não vê as coisas segundo Deus. Você tem que ver que você ser o último elo da corrente é uma bênção. Por quê? Porque todas as riquezas do pai vão para o filho, todas as riquezas do filho vão para o homem, e aí todas as riquezas vêm do homem para a mulher. Você é o receptáculo final de todas as bênçãos para poder transmitir. Então, ser último é uma bênção. Ser último não é uma vergonha. Deus não quer humilhar a mulher. Claro, existe um monte de versículos para a gente poder depois fundamentar isso tudo, mas eu estou falando de uma maneira sintética. Ele diz, então, por favor, não olhem nessa questão. Não busque o que o mundo busca, o empoderamento da mulher. Aceite a ordem estabelecida por Deus. Isso é a melhor coisa para a sua vida. Isso é a melhor coisa. Isso é bênção. Não olhe como o ser humano caído olha. Qual foi a razão da queda de Satanás? Eu sou cara tão bom, eu quero ser igual a Deus. Então não tem esse tempo, não tem essa visão. Eu, mulher, sou tão capaz como homem, então quero ser igual ao homem. Não é. Na essência é, mas na função é diferente e na ordem é diferente. A mulher foi abençoada porque todas as riquezas no final chegam a ela. E aí, muitas vezes, daí também falo para o irmão, você eu quero ser cabeça, eu quero ser cabeça. Eu disse, espera aí, calma aí. Você está só pegando a parte final da corrente. A corrente, você sempre tem que pegar a corrente completa. Deus, Cristo, homem, mulher. Tá, você quer ser cabeça, mas primeira pergunta, Cristo é sua cabeça ou não? Se Cristo não é sua cabeça, você não está qualificado a ser cabeça. Porque dentro existe a ordem estabelecida por Deus. Mas o homem sempre pega a parte que mais lhe convém, né? Tira só a parte final da corrente, daí aplica para si, né? E olha isso aí. Aí um outro ponto que é muito importante. Daí diz assim, olha, voltando para Mateus, dizendo, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus une. Daí há muitas perguntas, eles fazem muitas perguntas. Mas então por que tem tanta separação, tal? Eu disse, porque não permitem que Deus venha unir. Sabe, o melhor... Daí diz assim, eu vou contar para vocês, eu quero que vocês vejam a história da criação, porque o Senhor Jesus
pediu para que nós prestássemos atenção à criação. Daí diz assim, então vamos ver como Deus fez o homem, não é? Ali está em Gênesis 2, Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas. Daí eu sempre faço a seguinte pergunta. Eu pergunto para o marido, quando o homem foi criado, depois que ele foi criado, qual foi o primeiro ser que ele encontrou? Foi Deus, tá certo? Agora, a mulher foi criada, daí eu pergunto para a mulher foi criada, qual a primeira pessoa que a mulher encontrou? A mulher diz, o homem. Eu disse, não, foi Deus também. Por quê? Porque aqui diz, quando foi criada a mulher, que o Senhor transformou-a numa mulher e lhe trouxe para o homem. Então, o primeiro ser que a mulher encontrou também foi Deus. E diz, esse é o segredo da unidade. Quando o homem vê primeiro Deus, ele vê a mulher de maneira diferente. Quando a mulher primeiramente vê Deus, depois vê o homem, vê também de uma maneira diferente. Deus é a melhor cola do universo. Daí, o que Deus cola, o que Deus ajunta, Deus une, homem nenhum consegue separar. Esse é um princípio muito importante. O nosso problema é que a gente acorde de manhã e primeiro que a gente vê, deveria ser Deus. Primeiro, acordo, primeiramente vou contactar meu Deus. Se eu contacto meu Deus, eu fico no espírito. Daí, a partir daí, eu vejo as coisas de maneira diferente. Agora, se eu acordo e eu não busco, não tenho a minha comunhão com Deus, eu olho as pessoas de uma maneira equivocada. Eu não olho as pessoas a partir de Deus, eu olho as pessoas a partir de Adão. O segredo da unidade de um casal é ver Deus em primeiro lugar. Quando nós vemos Deus em primeiro lugar, aí Deus está ali presente na família. E aí, voltando ainda para Mateus, daí eles perguntaram, né? Mas então por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Versículo 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Mateus 19, 8. A dureza do coração é um grande problema. Daí eu pergunto sempre para o casal, vocês ainda querem continuar com o coração duro? Ou vocês querem se render a Deus e a sua palavra? E aqui diz assim, o Senhor disse, não foi assim desde o princípio. Que tal nós voltarmos ao princípio? Não permaneça nessa situação caída do mundo de hoje. Vamos voltar ao princípio. E lá no princípio, nós temos os fundamentos da bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa família e para todos nós. Então, nós podemos ver, o homem, ele precisa da mulher porque Deus não deu todos os dons para ele. Em Gênesis 2, 20, mostra, né? O homem estava dando nome a todos os animais, daí diz que não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E quando o homem estava desempenhando aquela função que Deus lhe deu, é que ele sentiu necessidade de alguém. É que ele se sentiu incompleto. E aí, quando Deus trouxe Eva, ele fez uma afirmação. Está no versículo 22, quando trouxe, né? 22, daí o Senhor
traz a mulher, e o versículo 23, disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, a alegria, a exclamação, essa proclamação, esta, afinal, finalmente. Então, nós podemos ver que realmente o casamento é uma bênção. E que devemos receber. Você pode ver a primeira coisa que Deus fez, o primeiro registro do falar de Deus na Bíblia para o homem é a bênção para o casal. Nós temos que tomar posse disso tudo. Então, nesse mundo onde hoje há tantos problemas nas famílias, e mesmo entre os filhos de Deus, tão influenciado pelas ideologias que há no mundo, nós, como servos de Deus, nós temos essa função de ajudá-los. E nessa manhã eu passei um pouquinho da minha experiência e das porções que eu tenho usado para ajudá-los. Amém, era isso.